Um dos grandes assuntos desse ano de 2025 foi o roubo de alianças, preocupando quem mora em São Paulo, em outras cidades. Ouvintes várias vezes mandaram mensagens aqui para nós, relatando a preocupação com essa modalidade criminosa. A Polícia de São Paulo realizou um trabalho para encontrar o caminho do ouro. Para onde vão essas alianças que são levadas pelos criminosos em roubos que acontecem na cidade de São Paulo e nas outras cidades do estado? Nós convidamos aqui para o Jornal Gente o delegado Ronaldo Saeg, que é o diretor do DEIC, o departamento que investiga o crime organizado, uma das estruturas mais importantes da Polícia Civil do estado. Doutor Ronaldo, bom dia, seja bem-vindo. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, seu enorme público. É uma honra estar aqui. Para além disso, é uma excelente oportunidade para esclarecermos alguns pontos com relação a essa logística do ouro, né? E vamos falar hoje de uma operação realizada pelo DEIC, mais especificamente pela 3ª Delegacia da Divisão de Investigações Gerais, que lançou luz, que na verdade revelou, inclusive para a gente, esse ciclo criminoso do ouro. Um ciclo perigoso porque se retroalimenta, e é interessante que de qualquer ponto que partirmos, ao seguir esse caminho criminoso que nós conseguimos revelar, ele volta para o mesmo lugar. Então veja, por isso é perigoso, porque ele não se encerra, pelo contrário, ele se retroalimenta. Daí a importância da gente entender o que estava acontecendo para tentar cessar, para tentar romper esse ciclo e impedir de alguma forma, ainda que seja uma ação, pretendemos fazer outras, inclusive no bojo dessa operação, posso fazer um spoiler do bem, que nós teremos outras fases da Operação Ouro Reverso, jogando a rede para mais longe do que nós jogamos até o momento. Doutor Ronaldo, como começa essa investigação? A polícia começou a ver que tinha uma quantidade grande de alianças sendo levadas e começou a investigar? Ou já tinha alguma informação antes e já estava investigando esse caso? Veja que interessante, Pedro. Quando nós começamos uma investigação, nós não sabemos onde ela vai nos levar. Nós começamos essa investigação em 2022 com o Buzeira, que não vou nem falar quem é o Buzeira, porque... dispensa apresentações já. E ganhou notoriedade pela sua prisão e circunstâncias da sua prisão. Mas em 22 nós já investigamos o Buzeira por rifas ilegais, durante a pandemia. Aliás, ele cresceu muito e tem lá os seus incríveis 15 milhões de seguidores, mais do que a população de São Paulo. Mas tudo bem. Mas era uma investigação em desfavor do Bruno Alexander, o Buzeira, por rifas ilegais. Depois ele passou para o Tigrinho. Depois esse ele jogo passou, do para cassinos ilegais, do Tigrinho. E nós continuamos a investigá-lo. E a investigação terminou, com relação a ele, inclusive tá as barras da justiça já, com os procedimentos próprios, já está com o Ministério Público. Mas no levantamento financeiro do Buzeira, apareceu um personagem que é muito importante para a nossa investigação. Uhum. Eu vou falar da pessoa jurídica, Jimmy Joias. Jimmy Joias tem uma pessoa por trás e nós percebemos uma movimentação financeira muito grande em torno dessa pessoa jurídica, Jimmy Joias. É uma loja? O que é isso? É uma joalheria. Uma joalheria. Uma joalheria. Então nós migramos de Buzeira para as joalherias, partindo do Jimmy Joias. Então nós fizemos um levantamento financeiro do fluxo de dinheiro que chegava e saía de Jimmy Joias e conseguimos estruturar uma logística criminosa entre essas pessoas, físicas e jurídicas, né? E numa delas, que passa a ser mais importante ainda, o Rony. O Rony, ele era um desses elos dessa corrente financeira, desse ciclo de dinheiro, né? De Jimmy Joias e todos esses personagens, tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Mas uma coisa que mudou completamente a nossa investigação foi a prisão da manhinha do crime, a Suédiana Barbosa Carneiro, em fevereiro ou março deste ano. Que estava envolvida no caso do Parque do Povo, estava envolvida nesses outros... Que não tinha a ver com o ouro por enquanto, né? Era celular ali, não era? Era tudo. Era tudo? Era tudo, era tudo. Porque nós conseguimos com ela um print de um telefone dela com uma tabela de preços, incluindo celular com
com bloqueio, celular desbloqueado, aliança, notebook. Ela comprava tudo que era roubado nas ruas. Tá. Daí eu apelido de Manhã do Crime, Manhã de Paraisópolis, inclusive aliança. Da Suedna, nós voltamos para o Rony, que já estava nesse organograma ligado a Jimmy Joias, e no cantinho, aparentemente sem nenhuma importância, o Rony, em razão da movimentação financeira. Mas nós percebemos, com a prisão da Manhinha, uma movimentação, conversas dela com o Rony, dela comprando alianças roubadas. Então nós temos assim um farto material, um material rico e extremamente convincente, do tipo, ela perguntando quanto tem, ele devolvendo a ela um vídeo pesando 200 gramas de alianças roubadas. Na sequência, ela volta com um print de uma calculadora fazendo a conta de 200 gramas vezes R$322, que é o que ela ia vender para o Rony, totalizando nesta conta, neste mercado ilegal, em 200 gramas de ouro, R$64 mil. Se fosse no mercado quente, R$714 o grama, a gente estaria falando de R$140 mil. Tá. Então nós deixamos, a investigação mostrou para a gente, através desse compartilhamento de provas. A Manhinha estava na delegacia de latrocínios. É por isso que ela está presa. Mas nós pegamos Manhã do Crime conversando com o Rony, comprando e vendendo alianças roubadas para Rony. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ela comprava a aliança ou ela comprava o ouro que era produto depois de derreter essa aliança? Ela comprava o produto roubado, a aliança dos criminosos, dos roubadores, tá, ou latrocidas, né? Dependendo do resultado deste crime patrimonial. Ela comprava. Antes disso, é interessante notar, ela era um agente facilitador importante para o crime, porque ela fornecia estrutura logística para o crime. Nós encontramos lá com ela bags de entrega, capacete, arma, placas de moto e moto. Então o cara queria roubar, mas não tinha estrutura, ela fornecia estrutura. Falou, vai lá roubar. Rouba e me traz de volta que eu compro. Ela comprava e revendia para outras pessoas, dentre elas o Rony. Estamos falando de Rony porque o Rony foi apontado na nossa investigação. O Rony comprava essas alianças e revendia para outras joalherias, neste mercado ilegal, irrastreável, sem lastro. Daí que nós chegamos nessas outras joalherias que compravam do Rony, em especial 3, que eu vou chamar do Jimmy, vou falar de JE e JD, que são pessoas que estão, por conta disso, por conta de comprarem alianças do Rony, que por sua vez comprava aliança da Manhinha do Crime, portanto, alianças sim roubadas, porque não tem como estar na Manhinha do Crime sem ser produto de roubo, porque era essa a atividade dela. O Rony comprando de Manhinha do Crime e vendendo para essas joalherias, que derretia o ouro e depois transformava em produtos vendáveis e colocava na sua estante para vender. Quem comprava? O terceiro de boa-fé, as vítimas, que vinham a ser roubadas por aquele mesmo criminoso que a Manhinha do Crime emprestava logística. Então o senhor fala que é um ciclo por conta disso. Um ciclo que se retroalimenta e não acaba nunca. O sujeito vai à loja, compra uma aliança, é roubado, a aliança é repassada para esse grupo criminoso, o grupo criminoso repassa para uma joalheria que derrete, faz uma nova aliança, o sujeito que foi roubado muito provavelmente vai lá e compra mais uma aliança. E assim você tem um ciclo permanente. Sim. Qual é a responsabilidade dessas joalherias nesse esquema? Na nossa concepção, total. Porque sabe que está comprando um produto roubado. Pelo valor? Pelo valor e por quem está oferecendo. Tá. Quem está oferecendo não é tem Rony, nota fiscal, sem nota fiscal, um cara que reconhecidamente criminoso. Então, na nossa concepção, e veja, é uma concepção jurídica, quem compra a aliança de um cara que é do crime, sabe que essa aliança é do crime. Sim. Por isso que nós solicitamos a prisão dessas 3 pessoas, essas 3 empresas que eu falei, empresas, né? Estou sendo bastante bonzinho, porque na verdade, tecnicamente é uma empresa. Sim, eles têm tem uma empresa aberta. Só que o que funciona por trás, por fora,
atrás dos bastidores, é uma atividade extremamente ilegal, criminosa, na nossa concepção. Tanto é que o delegado do caso, o Dr. Fernando Davi, solicitou a prisão preventiva desses 3. E o juiz concedeu. E eles estão presos? Não, porque estão foragidos, mas nós vamos prender. E em relação aos outros braços aí da quadrilha, né? Então a manhã do crime está presa, o Rony preso. Rony está preso. Rony preso e esses 3, por hora. Veja, a investigação encontrou seu final com essas 3 empresas? Não. Não. Pelo contrário. Às vezes é interessante mencionar, uma prisão não encerra a investigação. Ela alavanca, ela impulsiona a investigação para a gente prosseguir, para a gente ir mais longe, com provas, evidentemente. Aqui eu não estou dizendo, não estou falando de suposições, de ilações, eu estou falando de provas. Essas pessoas que eu mencionei, nós temos provas consistentes, convincentes disso tudo que a gente está explanando. Agora, doutor Ronaldo, eram muitos casos, né, que aconteceram. Todos esses iam desaguar nessa quadrilha? O senhor acha que há outras quadrilhas que façam o mesmo também? Não, mas com certeza. Seria uma ingenuidade achar que, prendendo manhã do crime, nós acabaríamos com o comércio ilegal de celulares e alianças, o que infelizmente não aconteceu. Ela foi presa em fevereiro ou março e de lá para cá, até pelo conta do aumento do ouro, esse interesse, essa corrida maluca pelo ouro, infelizmente pelos criminosos também. Poderíamos estar falando de investidores querendo aproveitar um momento de um ativo financeiro, mas não. O criminoso também se aproveita desse aumento do valor nominal do ouro. A investigação, ela conseguiu mapear o que é um grande avanço, né? Esse caminho. Acho que esse esclarecimento que o senhor traz para nós é um tipo de resposta para a sociedade. O que fazer agora para cessar, para cortar essa corrente? Como é que a polícia está trabalhando para isso? Olha, nós não vamos parar em nenhuma das frentes. Tanto a primeira delegacia de latrocínio quanto as outras delegacias da divisão de patrimônio. E prova disso é uma operação que fizemos semana passada com 20 mandados de prisão, na verdade 36 mandados de prisão na Paraisópolis. Porque é lá que a gente identifica um movimento criminoso maior. É por conta de questões demográficas, históricas daquela comunidade. Então o enfrentamento foi lá. 36 mandados de prisão, com 14 cumpridos. E os outros vão ficar procurados. Então nós queremos destacar essas pessoas da sociedade. Afastar. Ou com prisão, com mandado de prisão, mas uma hora ou outra eles vão ser retirados da sociedade. Para que cesse essa atividade criminosa. E a Ouro Reverso vai continuar para identificarmos outras empresas que também que também se prestam ao favorecimento desse tipo de crime. Então nós não vamos parar. Essas anotações que eu estou dizendo são recortes até o momento. Mas elas vão, como disse, impulsionar outras fases dessas operações e nós não vamos parar, não vamos dar trégua naquilo que nos compete e a gente consegue fazer. Dr. Ronaldo Saeg está conosco, ele é o diretor do DEIC, o departamento que investiga o crime organizado em São Paulo. Por que essa busca pelo ouro? Por que os bandidos migraram para essa modalidade? Pelo valor. O ouro, grama, uma sujeirinha debaixo da nossa custa R$714. Então isso acaba fomentando esse mercado, tanto lícito quanto ilícito. Então é pelo preço. Essa escalada da procura pelo ouro é pelo preço, porque isso acaba dando mais lucro na ponta, mais lucro no intermediário, mais lucro para o cara que rouba. Hoje, o ladrão, vamos tentar entrar na mente do ladrão, que é algo um pouco complicado, mas tudo bem. Nesse cenário não. Você vai roubar. Você sabe que uma pessoa tem um celular. Às vezes ela tem uma aliança. Se ela vê uma aliança na mão, hoje compensa ela roubar uma aliança do que o celular. O celular às vezes tem senha, às vezes não é a marca que ele quer, mas a aliança não. Se for ouro, está garantido ali a sua lucratividade, né? E infelizmente a gente faz esse apontamento porque acreditamos que seja esse o interesse e essa a escalada. E nós vamos enfrentar isso aí. Como de fato estamos enfrentando, as delegacias territoriais também estão enfrentando e não tem como. Não tem bala de prata, não tem mágica, não tem, olha, vamos fazer. Não, é enfrentamento, investigação, prisão e tirar essas pessoas da sociedade. Não tem uma alternativa, meu amigo.
Daqui a pouco a gente vai falar também sobre a questão do celular, né, que é outra preocupação do momento das pessoas em atender às vezes uma ligação na rua, também pela quantidade, né, de roubos, de assaltos que envolvem aí esses aparelhos. O celular tem um chip, tem um rastreador, né? A Aliança não tem absolutamente nada. É muito mais difícil para a polícia tentar recuperar esse tipo de bem, a agilidade dos criminosos, dessa quadrilha que o senhor está contando os detalhes para nós aqui. Ela é muito ágil mesmo na forma, né, de repassar esses produtos para aqueles que são o destinatário final? A sua percepção é perfeita, Pedro. O ouro não tem nenhuma forma de rastreabilidade física, né? Não tem um chip, não tem um número de e-mail, não emite sinal. Melhor nem dar ideia também aqui, né? Senão os casados vão falar, pô, botar um chip na aliança, aí você vai me arrumar problema, né? Não é nem isso que a gente está sugerindo. Não é o meu caso, mas realmente não tem. O que existe é uma medida bastante positiva da Receita Federal de criar uma nota fiscal e ouro. Uma nota fiscal eletrônica do ouro. Né? Ou seja, as DTVMs, são as distribuidoras de títulos imobiliários, que intermedia a venda do ouro para as lojas finais. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não estou fazendo marketing merchan, mas a Ouro Minas é uma DTVM. Então, ela é responsável de comprar o ouro mineral, tá, após passar pela Agência Nacional de Mineração e distribuir para as joalherias ou para o consumidor final. Então, uma DTVM. A DTVM ela compra esse ouro através de uma nota fiscal eletrônica ouro, para facilitar essa rastreabilidade. Isso já existe? Já existe. Tá. Já existe. O que talvez não exista, e não estou aqui também para falar de outras esferas regulatórias, fiscalizatórias, não, mas está envolvido aí na discussão. É a fiscalização final. Existem os mecanismos. Existe a agência de mineração, que cuida da parte dos garimpeiros, essa parte de extração. Existe a relação entre o ouro extraído e as DTVMs, e existe também a intermediação para o consumidor final, seja ele uma pessoa física que queira comprar ouro ou essas joalherias. Existe. O que talvez não exista é a fiscalização final. Vejam, e não nos convence uma estratégia dessas empresas de vir com uma nota fiscal geral. Uma nota fiscal universal. Você compra uma mercadoria com nota fiscal, com lastro, e quer usar isso para todas as outras mercadorias que a gente sabe que não. Então, a necessidade de uma fiscalização talvez maior neste ponto final. Nessas joalherias que compram esse ouro sem lastro nenhum. E depois de derretido, fica tudo igual. O ouro, uma vez derretido, ele é igual ao ouro que é extraído lá nos garimpos. Essa que é a verdade. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Dr. Ronaldo Sayeg. Rápido intervalo na nossa programação. Na sequência a gente volta para falar mais sobre outras modalidades, né? Além desse caminho do ouro que você descobriu aqui, como é que funciona, o que a polícia já sabe a respeito desse roubo de alianças que tem preocupado bastante aqui em São Paulo e também no interior, no litoral. Essa quantidade, essa mira que os bandidos estabeleceram ao longo do ano para alianças principalmente, e para onde elas vão parar, segundo essa investigação da polícia. A gente volta na sequência. Retomamos aqui na Rádio Bandeirantes o caminho do ouro, hein? Estamos conversando hoje com o Dr. Ronaldo Sayeg, que é o diretor do DEIC, o departamento que investiga o crime organizado, e já trouxe para a gente o que a polícia descobriu a respeito do ciclo do ouro nesse mercado criminoso, por que se rouba aliança, como ela rapidamente chega e até o envolvimento de joalherias nesse esquema criminoso que ainda está sendo investigado. Tem uma decisão recente da Justiça que tem impacto nessa questão do comprador de boa-fé. Como é que é essa história? Como é que ficou essa interpretação, doutor Ronaldo? Veja, Pedro, veja uma sinalização disso que a gente está comentando e vivendo. Em março, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, invalidou um artigo da Lei 12.844 de 2013 que presumia a boa-fé do comprador. Então bastava uma autodeclaração do vendedor, esse ouro é lícito, dispensando do comprador uma verificação maior da sua procedência. Então isso era uma presunção de boa-fé. O Supremo falou, não.
Presunção de boa-fé nesse caminho do ouro aí não tá legal. Então hoje o vendedor tem que falar, olha, é de boa-fé, é lícito, é uma mercadoria lícita, e o comprador tem que lançar a mão de todos os meios para comprovar isso aí. Não é uma coisa, eu falei, você aceitou e tá tudo bem. Então criou um pouquinho mais de confiabilidade, visando essa rastreabilidade do ouro. Perfeito. Até porque, como a gente falou no primeiro bloco aqui, o sujeito vai comprar ouro no mercado regular, é um preço, ele vai comprar por um valor muito abaixo, alguma coisa estranha tem, né? Com certeza. Aliás, não só com ouro, com tudo. Com tudo. A gente está falando de bebida falsificada, Sim. A gente está falando de tudo. De tudo que é mais barato, algum problema tem. É isso aí. Vamos falar um pouco sobre o celular também. O DEIC está debruçado também sobre essa modalidade de crime patrimonial. São latrocínios, roubos que têm acontecido, até furtos em determinada dimensão, a respeito desse aparelho aqui onde a gente carrega hoje a nossa vida, né? Eu costumo dizer que o celular hoje ele não é um telefone celular. Ele é um banco, ele é uma máquina fotográfica, ele é um arquivo de documentos, ele facilita muito a nossa vida e tem o ônus de ter muita informação que acaba sendo valiosa para o criminoso. Como é que está no DEIC a investigação sobre roubo de celular? Os caras roubam o celular para quê, doutor Ronaldo Sayegh? Veja, muito bem pontuado, Pedro, porque o celular, assim como o ouro, tem seus atrativos. Infelizmente tem seus atrativos. Tem o seu valor como telefone, como peça de reposição, que muitos criminosos, na ausência de um outro estratagema para explorar o telefone, vende para essas lojas, via de regra no centro da cidade, para usar como peça de reposição. Então, é a primeira utilização. É mais simples. Você quer roubar e quer ter um lucro rápido, você vende para essas lojas que compram também, a gente sabe, e a gente tem feito esse enfrentamento, inclusive. Outro spoiler, semana que vem é uma operação bacana, são os receptadores celulares, que é uma cadeia importante também. Então você tem que pegar os seus receptadores, você tira o celular de circulação, e vai também mapeando esses receptadores. Se não tem receptador, principalmente nesse caso que eu estou dizendo, não tem roubo. É assim com carro, assim com moto, é assim com a maioria dos crimes que existe uma peça que vai receber, que vai comprar esse material roubado. Então a primeira utilidade é essas lojas que desmontam o telefone e usam como peça de reposição, como uma oficina. Outra utilidade vender para fora, de China, esses mercados. Eu sei porque eu tive um telefone furtado e eu acompanho na rastreabilidade Xangai, China. Então existe também esse mercado de exportação, evidentemente ilícito. E o mais grave, porque impõe ali às vezes uma certa interatividade e expõe a vítima em risco, os aplicativos bancários. E o que os aplicativos bancários oferecem para o ladrão, uma vez com o telefone e com a senha. Então, as transferências Pix, tudo isso que a gente infelizmente, vê aí no dia a dia. Então são essas as principais aplicações criminosas do roubo do telefone. Então, e a gente está fazendo enfrentamentos, não só uma delegacia, são várias, né, trocando informações, esse intercâmbio aí de experiência, para a gente também nos debruçar sobre essa questão e tentar investigar. Entendeu? O DEIC tem que investigar. Crime patrimonial, esse é o foco dessa administração. Crime patrimonial, com olhar para a vítima. Esse é o nosso esforço, Pedro. Essa é a nossa missão, a nossa função, e nossa dedicação é toda para isso. Eu ouvi uma vez, numa apuração de reportagem, a informação de que também alguns celulares são levados para a África. É verdade que esses aparelhos têm algum tipo de utilidade lá que não teriam mais aqui por conta de bloqueio? Isso daí que captou em alguma investigação? Olha, eu particularmente a África eu desconheço. Tá. Eu sei de China por essa questão pessoal e também por informações das próprias vítimas que falam, o telefone está na China. Tá. Esses rastreadores hoje que tem, às vezes eles permitem ver onde é que está o celular, né? E às vezes a gente recebe aqui de um ouvinte falando, olha, eu tenho um iPhone, consigo ver que ele está lá em tal rua.
Adianta avisar a polícia? Como é que é receber esse tipo de informação de que o celular está num determinado local? Às vezes a localização ela não é exata, tem... Veja, é importante, mas para fins de mapeamento. Porque essa não é a atualização atual, é a última atualização antes do telefone ser desligado. O telefone desligado não emite sinal, infelizmente. Então é isso que a vítima fala, meu telefone está lá? Não, ele esteve lá. Esta foi a última localização antes dele ser desligado, retirado o chip, toda essa estratégia do crime. Então não é onde está, é onde esteve, infelizmente. Senão seria... Se essa informação chegar rápido, antes do telefone ser desligado, pode ser que vá lá. Mas aí já aconteceu, o telefone está ativo, só que é um prédio. Como é que prédio você faz, de apartamentos. Não dá para você invadir todos os... Não tem jeito. Então é complicado. Mas para fins de mapeamento, já aconteceu. Já aconteceu exatamente isso numa operação anterior. E semana que vem nós vamos numa nova etapa. Esse prédio é uma informação. Estava no apartamento tal. Então nós fizemos a investigação a partir deste apartamento, quem frequentava, quem já foi preso ali. Naquele mesmo condomínio, outros criminosos, mandado de busca e rebentamos esse condomínio e prendemos quase todos. Quase todos. Veja como é uma informação importante para fins de mapeamento e investigação futura. Infelizmente, não pode localizar o telefone, porque ele esteve lá e não está lá. Entendi. Peça de telefone. Também tem um mercado clandestino. Se utiliza a peça desses smartphones mais modernos aí. Isso acaba indo parar de alguma forma em conserto de aparelho. Tem um valor de mercado isso? Tem. Ele desmonta e tem lá. Tem o visor. Tela, né? Tem tela. Tem os bateria. Botões. Bateria, microfone, câmeras. Então sim. É como se fosse um carro. Você desmancha o carro, corta o carro para vender as peças. O raciocínio, infelizmente, é o mesmo, Pedro. Tá certo. Doutor Ronaldo, qual é hoje a modalidade criminosa que mais desloca a força de trabalho do DEIC? O DEIC está concentrado hoje em que tipo de investigação? Qual é o crime que mais preocupa? Pedro, na nossa administração, eu procurei zelar ao máximo possível. Primeiro, num aspecto global, crimes contra o patrimônio. Tá. Eu acho que é isso que incomoda. A sensação de insegurança que às vezes permeia é por conta dos crimes patrimoniais. Então nós temos 4 divisões. Divisão de crime contra o patrimônio, com 6 delegacias. Desde roubo a condomínio, roubo a banco, facções criminosas, latrocínio, crime contra órgãos e serviços públicos, intervenções estratégicas. Então, crime patrimonial desta natureza. Nós temos a DIVECAR, que é a divisão de furto e roubo de cargas e veículos, com essa função principal. Nós temos a DIG, que é investigações gerais, com pirataria, com fraudes financeiras e estelionato. E a DC Cyber, que é uma divisão que está sendo bem demandada, que são os crimes cibernéticos. Veja, todos eles com uma vítima do lado de lá. Então, não existe um crime que nos leve mais a atenção. Cada divisão com a sua atribuição. E, evidentemente, que aquele que leva uma vida embora, que é o latrocínio, a gente tem até por um apego, né? Por uma questão de valor ou desvalor à vida, é o que mais nos atinge. Mas cada divisão tem as suas atribuições. É o princípio do legado natural. Existe um decreto prevendo as atribuições, então nós temos que partir daí. Evidentemente, no meio do caminho, a primeira DIVECAR está fazendo uma investigação belíssima de falsificação de bebida. Porque é uma investigação de rua, às vezes, que é importante. A gente dá muito valor para informações financeiras do COAF, para interceptação telemática, extração de dados, mas a fonte humana também é importante. Às vezes isso nos leva a pontos criminosos que são importantes também. Mas, modo geral, cada um na sua atribuição. Até para a gente ter uma produtividade maior. Então, as 4 delegacias da DIVECAR vai fazer roubo e furto de cargas e veículos e desmanche delituosos. O patrimônio, DIG e a DC Cyber, com investigações belíssimas de crimes cibernéticos, que hoje também é uma preocupação. Esses golpes aí que a gente estava falando, fruto até muitas vezes do roubo, né, do furto de um aparelho que
levam, né, a vítima lá a ter outros problemas, né, com banco, empréstimo, e Sim. até os dados que são extraídos para aplicar outros golpes pelo WhatsApp de dinheiro. Tudo isso está de alguma forma relacionado. Não tenha dúvida. Doutor Ronaldo, o senhor falou sobre condomínios, né? Teve uma época aqui que tinha uma onda de assalto em condomínio e tudo mais. Como é que está hoje essa situação? As modalidades que estão mais ligadas aí a condomínio envolvem violência? Tinha uma quadrilha de menores também que estava entrando em condomínio aí para estourar apartamento, levar objeto de valor, dizendo, né, que eram parentes ali dos moradores. Isso continua? Ou depois do noticiário os condomínios adotaram regras mais rígidas aí para impedir esse tipo de ação? Veja, eu vou fazer um gancho e voltar no ano de 2016. Tá. Por quê? Porque foi um ano que eu assumi a delegacia de furtos e roubos de condomínios e residências, que hoje é muito bem conduzida pelo Dr. Fábio Sandrin, pelo Dr. Braulio, né? Profissionais da mais alta capacidade, que têm dado respostas bastante eficientes. Eu lembro que em 2016 estava tendo uma quantidade enorme de arrastões em condomínio. Então eu, como titular de delegacia, falei, parou tudo, vamos fazer arrastão de condomínio. Que é aquela modalidade que o cara consegue entrar na garagem, domina a portaria e vai rendendo quem sobe, quem desce, arrastão. Né? Um termo vulgar, mas talvez defina bem, infelizmente. Então nós priorizamos. Para tudo, vamos fazer só arrastão em condomínio. Conseguimos uma resposta de um índice de resolutividade de 85% e parou por um tempo. Mas esse tempo, na minha concepção, é o criminoso ser preso e depois voltar para a rua. A gente tem que falar da ressocialização, que acontece ou não acontece, mas esse criminoso, a hora que ele voltar para a rua, às vezes por uma questão do sistema de justiça criminal e execução penal, ele para de cometer crime. Se não, ele vai voltar para o crime que ele fazia antes. É o que ele sabe fazer, que na concepção dele, na mente criminosa, ele sabe fazer mais do que as outras coisas. Então é um tipo de crime. Hoje a gente não está tendo muito arrastão, está tendo mais roubo à residência. Né? Essa questão dos telefones clonados, dos controles clonados, é objeto de nossa atenção. Esperamos dar uma resposta efetiva em breve, porque é preocupante. Eles conseguirem clonar um cartão de um controle de acesso a uma residência, é complicado. Porque você se protege de todas as formas, o cara consegue clonar o seu controle. Abre o portão lá. E está dentro da sua casa. Então nós estamos dando muita atenção nisso aí. E tem a modalidade que nunca parou. Pelo contrário, a gente acabou até exportando para outros estados, que são os furtos. Os furtos desses criminosos jovens, que eu chamo de, eu cunhei lá em 16, de engana porteiro. Infelizmente, são pessoas bem vestidas, jovens, que se passam por moradores ou parente de moradores e começam um embate com o porteiro. E o porteiro, muitas vezes, eu vou perder meu emprego. Eu estou impedindo de entrar aqui o sobrinho do morador tal, eu vou perder meu emprego. E libera. Imaginando que não há risco nenhum, às vezes num casal, numa mulher. Eu uma vez dentro do condomínio, e eles sabem onde eles vão. Infelizmente não é difícil. Existem sites pagos de consultas que inclusive dá o nome do morador. Eles escolhem pelo sobrenome. Essas nacionalidades que costumam guardar dinheiro em casa, né? Então eles vão nesses apartamentos, eles ligam no apartamento antes para ver se tem gente ou não. Uma vez confirmado que não há ninguém, eles entram e furtam. E mais, às vezes eles ligam na portaria e falam: meu primo está chegando, e libera a entrada de outros. O porteiro, às vezes cooptado, tá? Já aprendemos vários, às vezes de boa fé, mas numa atitude ali amadora. Por isso que eu falo, o condomínio tem que dar total liberdade para o porteiro para não liberar. Olha, você não vai perder emprego. Não libera. Se não for morador ou com autorização por escrito, não libera a entrada e pronto. Não vai perder emprego, não vai ter nada. Né? Então essa modalidade, infelizmente, existe. E por outros estados.
essa molecada criminosa, eles vão para outros estados fazer a mesma coisa. Igual. Doutor Ronaldo, claro que o DEIC também, ao lidar com tanto crime assim, lida com a vida pregressa dos criminosos. Como que é hoje para a polícia, para um departamento tão importante, acompanhar a notícia de que um criminoso foi preso várias vezes? Que ele foi preso, que ele foi solto numa audiência de custódia, ou que ele foi preso, cumpriu um pouco de pena e logo já teve um benefício na execução da sua pena. Como que é para a polícia? Como é que é a conversa lá dentro do departamento a respeito desse problema que o país vive? É triste e revoltante, né? A gente imagina, tem que prender de novo. E até assim, não é que solta hoje e prende amanhã. Às vezes ele fica um tempo cometendo crime. Crime que podia ter sido evitado se a lei processual fosse menos complacente, menos benevolente. Tá? E você falou aí de um instrumento, que é a audiência de custódia. Infelizmente, na minha concepção, está sendo um pouco deturpada a ideia de uma audiência de custódia, que a ideia é aprimorar e jogar um pouco de luz no trabalho policial, nessa questão da prisão. Até aí tudo bem. Não podemos ser contra uma medida que venha dar as mãos aos direitos humanos, aos direitos do preso. Quanto a isso, não se questiona. Mas usar a audiência de custódia como uma equação financeira para não deixar o preso porque é caro, não é assim. A gente não pode tratar a questão da segurança pública, desses criminosos perigosos, através de uma questão financeira. Deixa na rua porque é caro para o Estado. Não dá. Então, que faça novos investimentos, mas não dá. E outra questão, essa um pouco mais afeta ao trabalho policial e aos riscos que o policial corre por conta da audiência de custódia e dessa deturpação. São as perguntas recrutadoras. Nesse mesmo evento lá na COP, eu acompanhei um depoimento do Dr. Alexandre Abrão, juiz da Terceira Vara do Rio. Ele contou um caso que aconteceu com ele. Não ouviu falar, aconteceu com ele. Na audiência de custódia, o preso falou a pergunta que o Dr. Dani Salles considera recrutador. Você apanhou? O cara falou, apanhei. Mas está machucado? Isso o Dr. Alexandre Abrão contando. Não tô. Mas eu apanhei. Mas você tá machucado? Tem laudo? Não tem. Então eu não me convenci disso aí. Então tudo bem, segue o processo. O preso olhou para o advogado e falou, doutor, eu não vou ser solto? O juiz falou, não, você vai continuar preso, eu já estou convertendo o seu flagrante em preventiva. Ele virou para o advogado, doutor, você não falou que era só falar que apanhou, que eu ia para a rua? Isso aí. As perguntas recrutadoras. Nada contra um aprimoramento do trabalho policial, claro. Algo que minimize ou impeça abusos, dessa parcela de poder que a polícia tem, e sou completamente favorável a isso. A gente tem que agir de acordo com a lei, no estrito limite da lei. Mas essa inversão e tratar a questão do preso, do criminoso, como uma questão financeira, uma equação financeira, também a casa acaba resultando nisso aí. O cara vai para a rua, vai cometer crime de novo, depois vai voltar. E a audiência de custódia, Pedro, se me permite, ela falha também na questão estrutural. Veja, o preso sai numa audiência de custódia, ele está recebendo do Estado um favor, um benefício, mas clausurado, com cláusulas de não cometer crime. Na audiência de custódia seguinte, se houvesse essa comunicação, ele deveria ser preso pela primeira custódia, porque ele não fez jus ao benefício que ele teve do Estado. Ele deveria que na segunda custódia, independente do resultado da segunda custódia, ser preso porque descumpriu as normas que lhe foram favoráveis e que o Estado lhe deu um benefício. Mas não existe essa comunicação, essa informação não é sistêmica. Por isso que ele é preso várias vezes, sendo que na segunda já tinha que ser preso pela primeira. Entendeu? Porque ele está tendo um benefício. Olha, você vai receber uma medida cautelar diversa de uma prisão, muito embora caiba a prisão, mas o Estado vai te dar um benefício. Com cláusulas. A primeira delas, não cometer crime de novo. Comete um crime, vai para uma outra custódia, essa informação não está disponível. Era para estar lá num sistema. Opa,
Você está de audiência de custódia. Você descumpriu algo que você se comprometeu lá atrás. Então você vai ser preso, não por essa, por aquela. Acontece muito lá no DEIC de achar, às vezes, o bandido que foi preso mais de uma vez durante essas investigações todas, doutor Ronaldo? Principalmente por furto. Principalmente pelo crime de furto, que é um crime que não é cometido com violência ou grave ameaça. Portanto, às vezes, dá a sensação de que o criminoso não é perigoso. Mas esse criminoso que furta, às vezes entra no apartamento e leva 3, 4 milhões. Como que não é perigoso? Não é perigoso do ponto de vista da indenidade física das pessoas, mas e o patrimônio? E vai continuar fazendo. Principalmente no furto, a gente vê muito isso. Muito. E esse é um reparo que precisa ser feito na legislação, o senhor acredita? Olha, ou dá para interpretar de outra forma? Eu acho... A legislação processual penal é um pouco complacente. De fato, são muitos recursos, né? E nós falamos lá na COP da questão das decisões monocráticas. Pelo amor de Deus, é um outro poder, não estou querendo falar nada. Mas as decisões monocráticas talvez merecessem um regramento, no sentido de que algumas decisões serem tomadas por um plenário, por um colegiado. Que essa é a razão de ter um tribunal. As decisões colegiadas. Para que não exista, de repente, esse efeito de uma decisão liminar. Não sei quando haja ilegalidade realmente e tal, mas é apenas uma pontuação que envolve outro poder e, pelo amor de Deus, longe de mim querer criticar outros poderes. Para a gente finalizar, eu não posso deixar, numa entrevista como essa, de perguntar para o senhor sobre o crime organizado, né? Afinal de contas, também aí das suas investigações lá no departamento, PCC, outras organizações que estão envolvidas de uma forma, num patamar até acima de muitas quadrilhas das quais as tratamos aqui, mas que tem envolvimento com algum desses casos também. Como é que está hoje o combate a essas organizações criminosas maiores, essas facções, e qual que é o trabalho do DEIC nessa investigação ampla toda? O enfrentamento a organizações criminosas só pode acontecer de duas maneiras, na minha concepção. Prisão de lideranças e descapitalização. Ou você vai fazer o trabalho de prender qualquer um que esteja cometendo crime nesse formato de ORCRIM, evidente, mas você começa a desarticular com a prisão de líderes e com descapitalização. Aí você começa a enfraquecer, você começa a incomodar, porque só prender, eles repõem muito facilmente. Agora, uma liderança é mais difícil e descapitalização, então, com muito mais razão. Então, esse é o foco. Não é tão fácil, evidentemente, a gente trabalha com prova, com investigação, com cautelares deferidas por um juiz competente, mas é só nossa missão, da qual a gente não vamos nos furtar, nós vamos fazer. E a integração com as outras forças de segurança, como é que está aqui em São Paulo para esse enfrentamento? Na minha concepção, nunca foi tão boa. Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, com a Superintendência da Polícia Técnico-Científica, com o Ministério Público. O Judiciário é um órgão equidistante, tem que ser assim mesmo. O Judiciário é o Estado que vai decidir sobre essas questões. Mas as pessoas envolvidas do lado do bem na persecução penal estão olhando para o mesmo lugar e naquilo que exista de pautas comuns, nós estamos fazendo de forma sincronizada e de forma bastante eficiente. Doutor Ronaldo, o senhor falou em polícia científica, acho que faltou perguntar também como é que é o entrosamento com a perícia hoje, né? Nós temos a tecnologia avançando bastante. Isso acelera as investigações? Não tenha dúvida. E veja, o crime, em um determinado momento, ele precisa de uma materialidade. Precisa para além das provas testemunhais, da autoria, nós precisamos de uma materialidade. E quase todos os crimes, sim, quase todos os crimes demandam isso. E a materialidade vem, via de regra, de um laudo pericial feito por um perito. E também até pelo entrosamento que a gente tem com o Dr. Salomão, que é o superintendente, na minha concepção nunca foi tão bom o relacionamento. Também, com a perícia. E aí é o que? É trabalho de campo? São escutas telefônicas? É quebra de sigilo? O que mais de moderno assim a gente tem aqui em São Paulo nesse campo? Olha,
A parte pericial, vamos dizer que é um trabalho mais de um profissional de uma área, por exemplo, uma química, ou da tecnologia, ou da toxicologia, são áreas bastante específicas da perícia. Na parte policial, nós temos o Cellebrite, que recupera e extrai dados de equipamentos eletrônicos, e equipamentos também de análise dessa extração. Então, às vezes, vem um volume enorme de dados, e o olhar humano vai fazer isso, mas vai fazer isso gastando um tempo muito grande. Então nós temos recursos como o IPED, por exemplo, que analisa, que faz que trabalha esses dados e emite um documento para facilitar esse trabalho, que demoraria X dias, às vezes é bastante encurtado com esses equipamentos. Dr. Ronaldo Saeg esteve conosco aqui na Rádio Bandeirantes, diretor do DEIC, o departamento que investiga o crime organizado na Polícia Civil de São Paulo. Muito obrigado pela sua entrevista, por compartilhar informações aí dessas investigações todas, trazer um pouco de orientação também para as pessoas, de alguma forma, nas suas respostas. Parabéns pelo trabalho, até uma próxima, doutor. Eu agradeço, Pedro, você, os seus ouvintes, pela oportunidade de estar aqui, trazendo alguns esclarecimentos, oportunidade também de falar um pouco do nosso trabalho, né, da nossa gestão que começou em janeiro, e principalmente nessas diretrizes. Né? A sociedade tem que ver hoje o DEIC como um parceiro, porque a gente está aí para isso, para fazer as investigações, sempre com olhar para as vítimas de crime, e crimes patrimoniais que é o que move a mola propulsora do DEIC. Então, por isso, eu agradeço a oportunidade e disponho sempre da gente. Obrigado.